Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mudança de planos, hein? Thales Magno volta a ficar à disposição contra o Noroeste. Rodrigo Garro está prestes a voltar. E a gente vai falar da projeção para esse jogo aí deste sábado. Segunda-feira tem jogo de novo e o derby na próxima quinta-feira. Tudo isso nesse vídeo. Bom pessoal, o Thales Magno passou o dia inteiro fora desse jogo contra o Noroeste, dentro de uma ideia de que Ramon Dias provavelmente vai dar uma reforçada no time, usar alguns titulares para já preparar esse time visando o clássico contra o Palmeiras e depois preservar alguns jogadores na segunda-feira diante do Novo Horizontino. Para quem está olhando a tabela do Campeonato Paulista e não está encontrando esse jogo contra o Novo Horizontino, eu explico. Esse jogo é um jogo antecipado da 11ª rodada que cai justamente na data da pré-Libertadores, quando o Corinthians encarará o Universitário Central da Venezuela por esse primeiro confronto eliminatório. Cai justamente nessa data que tem rodada do Paulista. Então, o que a Federação Paulista fez? Antecipou esse jogo, essa rodada, para que o Corinthians possa jogar esse jogo da pré-Libertadores para essa segunda-feira. Então, o Corinthians encara uma maratona a partir de agora, justamente para folgar lá na frente. Ele joga neste sábado, diante do Noroeste, joga na segunda-feira contra o Novo Horizontino e na quinta-feira contra o Palmeiras. Então, por isso que o Ramon deve dar uma forçada nos titulares, até para dar ritmo para os caras neste sábado, tira os caras na segunda-feira para dar um descanso maior, né? Bota reservas, e aí na quinta-feira, força máxima diante do Palmeiras no Clássico, no dia 6 de fevereiro, na próxima quinta-feira. Então, só para vocês terem uma ideia do planejamento. A ideia inicial era que o Thales Magno viajasse aos Estados Unidos para renovar o seu Green Card, que é o seu passaporte lá, né, a sua liberação, a sua autorização para viver e trabalhar e morar nos Estados Unidos. Ele pertence ao New York City e está emprestado para o Corinthians até a metade do ano. E o visto dele vence agora no mês de fevereiro, ele precisa renovar. Então essa viagem, ela já estava meio que programada e o Thales, né, ia se ausentar desse jogo. Porém, eles decidiram que o Thales viajaria só depois do derby. Então não teria muita diferença, né, em termos de datas, né, porque ele ainda teria tempo hábil para renovar o seu Green Card. Então assim, os caras decidiram, espera um pouquinho, porque a gente está precisando aqui, né, estamos numa arrancada boa, você está num ritmo legal, tem o clássico contra o Palmeiras, que a sua importância é vital, né, e aí você não perde também, né, treinamento, ritmo de jogo, aquela coisa toda. Depois, né, o Corinthians daqui a pouco ganha o derby, né, quem sabe, ou faz um bom jogo, encaminha a classificação no Paulista, o Thales pode viajar de uma forma mais tranquila. Então, o Thales volta a ficar à disposição e é uma grande notícia. A gente está falando do melhor jogador do Corinthians em 2025, disparadamente. Estamos falando do cara que mais aproveitou as oportunidades dentro desse rodízio promovido pelo Ramon desde que o ano começou. Tem feito gols, tem jogado bem, tá pedindo passagem, inclusive, no time titular, mesmo que necessite mudar o esquema. Não acho que ele será titular neste sábado, mas não me surpreenderia se assim fosse, como no último jogo, por exemplo, né, em que eles mudaram até o sistema por conta do gramado, da chuva, né, contra a Ponte lá e tal, mas um 4-3-3, né, com 2 volantes, o Coronado, e 3 atacantes, Thales, Romero e Yuri Alberto. Enfim, a tendência é que seja um time titular e o Thales entrando no segundo tempo. Tem desfalques importantes. O José Martínez tomou um cartão vermelho, né, 2 amarelos no jogo contra a Ponte e acabou ficando suspenso para esse jogo. O Alex Santana também, por 3º amarelo, então também está suspenso. Então são 2 suspensões ali no meio, para a mesma função, basicamente, ali, para o mesmo setor, digamos assim. Então isso dificulta um pouco a escalação do Ramon. Já vou dar uma prévia aqui para vocês. Ele já não tem outros jogadores como o Mateuzinho, e esse é um problema na lateral, porque aí o Léo Maná tá jogando todos os jogos, e aí tem até uma dúvida do menino Jacaré, né, se ele pode ser testado nesse jogo. Acho difícil, talvez contra o Novo Horizontino, quando ele, né, mesclar bem, mas o Léo Maná tá jogando praticamente todos os jogos na ausência do Mateuzinho. Ele não está recuperado ainda, provavelmente preparado para o derby, então o Léo Maná segue como titular ali na direita. E o Gustavo Henrique, que ainda não se recuperou também desse problema que ele teve, então é uma questão muscular, então ele desfalca também a defesa. São alguns desfalques, além do Bidon, que está na seleção brasileira, e dos já conhecidos Maicon e Rodrigo Garro. Vamos lá, vamos falar desses dois. O Maicon já começou a trabalhar com o grupo. Ele já estava trabalhando no campo, em treinamentos de menor impacto, né, como a gente chama, e agora ele já está trabalhando com o grupo para voltar quase que na sequência, gente.
não ainda neste sábado. Salve fiel, tudo jóia? Gente, novamente volto no canal trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians e vamos iniciar falando do contrato que o Corinthians acabou de assinar, um acordo recorde para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 com a TV Globo. Vou ler um pouquinho aqui do comunicado do Corinthians, do acordo, né? Augusto Melo, presidente do Corinthians, assina contrato com a TV Globo. O Esporte Clube Corinthians Paulista oficializou nesta sexta-feira o acordo com a Liga Forte União para os direitos de transmissão de seus jogos no Campeonato Brasileiro, válido pela temporada 2025 a 2029. O contrato registra um valor histórico, mais de 75% a mais do que da temporada passada. Já se fala aí que é o maior contrato de transmissão do país. Então, Augusto tem feito excelente negócio para o Corinthians, tem trago muita grana para o Corinthians e mesmo assim ele vive uma pressão externa, né, dos opositores querendo tirar o presidente, mas dinheiro entrando no cofre do clube, isso vai ajudar o Corinthians nas contratações, em honrar suas folhas de pagamento. Então, bastante dinheiro entrando nos cofres do Corinthians e eu espero que o Corinthians consiga fazer aí mais 3 ou 4 contratações para ficar muito forte em todas as competições que disputar. Gente, falando um pouquinho do jogo de hoje, entre Noroeste e Corinthians, às 18h30, né? Hoje tem Noroeste e Corinthians, tem Corinthians e Noroeste. Agora, no próximo jogo, Novo Horizontino na segunda-feira, às 21h30. E na quinta-feira, às 20 horas, tem o derby. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. Então hoje, acredito eu, que o técnico Ramon Dias vai mesclar o time novamente. Não vai entrar com os titulares, todos os titulares. Até porque o Rodrigo Garro ainda não pode jogar, né? Tá cuidando de coisas pessoais, passando por recuperação, né? Thales Magno, ele ia viajar para os Estados Unidos para renovar seu visto, né? Mas o Corinthians conseguiu aí que ele pudesse prolongar um pouco essa data da viagem para aproveitar aí nesses 3 jogos. Thales Magno está sendo o melhor jogador do Corinthians nesse início de ano. José Martínez não joga hoje porque foi expulso contra a Ponte Preta. E também Alex Santana tomou o 3º cartão, também está fora hoje. E como eu disse para vocês, Rodrigo Garro porque está aí naquela recuperação, né? Mateuzinho joga hoje. Mas mesmo assim o Corinthians tem total condição de vencer aí o Noroeste. Tem total condição de vencer o Noroeste com tranquilidade. Porque o time Noroeste não é ruim, né? Mas o Corinthians tem muito mais time, então tem que fazer valer a qualidade técnica que o Corinthians tem. Mas para isso precisa jogar. Se não jogar, perde o jogo. O Campeonato Paulista é um dos campeonatos, né, mais difíceis do mundo. Né, se falando de campeonato estadual, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Então o Corinthians precisa entrar sério, né, um time bem arrumadinho, certinho, para ter mais uma vitória e dando um passo maior aí para a classificação do Paulistão, porque ano passado o Corinthians terminou em 10º e não conseguiu a classificação. Não conseguindo, perde dinheiro, perdeu. O Paulistão garante uma vaga na Copa do Brasil. Como o Corinthians chegou em 10º, não garantiu. O Corinthians só conseguiu porque no final do Brasileirão 2024 o Corinthians teve uma arrancada histórica e com isso alcançou a oportunidade para a Copa do Brasil e foi para a pré-libertadores também. Se não, como não ganhou a Sul-Americana, não foi bem no Paulistão e o Corinthians estaria fora. Mas prejuízo, você imagina, a Copa do Brasil hoje é a Copa que mais paga no Brasil, né? Que mais paga. E é um campeonato, é uma Copa curta, de poucos jogos. E se o time conseguir ir passando, né, tem a chance de pegar uma boa grana, porque cada jogo que vence, né, tem uma bonificação, acaba pegando uma boa grana. E o Corinthians, que hoje é um time muito endividado, não pode nem sonhar em perder um tostão. Tudo que puder pegar, seja bem-vindo, porque o clube está endividado. Esses ex-presidentes prestaram um desserviço ao Corinthians, deixou o clube num buraco tão grande de dívida que vai ser difícil sair de lá.
mas trabalhando certinho, trabalhando com honestidade, trabalhando humilde, com os pés no chão, com certeza o Corinthians vai sair, porque é um time muito grande. Gente, quero finalizar o vídeo agradecendo vocês pelo carinho, agradecendo vocês pelo apoio e fazendo um pedido especial. Deixa um comentário no vídeo, deixa sua inscrição no canal e deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.